Olá, meu nome é doutora Simone, sou advogada da área da família, especializada em direitos dos idosos. E estamos hoje aqui para conversar sobre um assunto muito polêmico que trata-se de interdição de idosos, né? Aqueles idosos que não possuem mais discernimento e a curatela, que é dada ao familiar, que será o representante legal desse idoso. Idoso é todo ser humano maior de 60 anos. A população do idoso vem crescendo vultuosamente desde 1940, quando foram iniciados os índices de levantamento da população idosa no Brasil. Imagina que em 1940 a população brasileira representava 2,5%. Hoje já são quase 10% da população. Estamos falando em 20 milhões de idosos no Brasil. Então, com isso, a legislação brasileira foi obrigada a instituir o Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741 de 2003, onde em seus 118 artigos estão elencados os direitos à vida, à moradia, à saúde, ao lazer, né, entre outros também de muita importância, que é o direito de preferência, o direito de não ser discriminado em planos de saúde e, inclusive, o direito de ser interditado e ter um representante legal quando ele já não atinar mais com a realidade, não conseguir mais exprimir as suas vontades, né? Então, é um dever do familiar procurar um advogado para fazer a interdição desse idoso e ser nomeado seu curador. É importante ressaltar que nem todo idoso maior de 60 anos é passível de ser interditado, né? A senilidade, ela é o processo de envelhecimento que ocorre na fase da terceira idade. Então, todo idoso vem a envelhecer. Então, caso as consequências da senilidade tragam doenças físicas comprometedoras do ir e vir, ou desprogramação da mente, ficando confuso, ou mesmo tendo a deteriorização mental, ele deve ser interditado. Esse assunto é de extrema importância. Ele ainda é visto com muito preconceito, mas o familiar tem que entender que ele tem a obrigação de interditar o seu idoso. Portanto, o idoso nessa situação, ele é passível de interdição. O que o familiar deve fazer? Procurar um advogado, juntar os documentos do idoso e daquele familiar que será nomeado curador e entrar com uma ação de interdição. É uma medida judicial protecional do idoso e onde vão ser levantados todos os problemas do idoso para que ele seja realmente declarado incapaz e nomeado seu representante legal. Com a inicial, o advogado pode pedir a liminar da curatela provisória, que vai dar representatividade àquele curador de imediato. O juiz, vendo que existem os requisitos essenciais para a concessão dessa liminar, que são laudos médicos, relatórios, tudo que englobe a situação de saúde daquele idoso, do que ele está realmente comprometido. Com isso, o juiz concede a liminar, inicia-se a fase de citação e ainda depois disso tem a perícia judicial, que será realizada pelo IMESC. Essa sim que é determinante para o julgamento final da ação, onde o idoso será declarado de fato incapaz e nomeado o curador definitivo. Em relação ao processo de interdição, e esse vídeo ele fica bem caracterizado, é para aqueles familiares que querem internar o seu idoso numa instituição de longa permanência. Nesses casos, a importância da interdição é completamente relevante. Tem que ser feita. Se você for internar o seu idoso numa instituição de longa permanência, numa casa-lar, casa de repouso, clínica de idosos, seja o nome que for dado, eles têm que te pedir, eles têm que dar ciência a você dessa obrigatoriedade. É uma exigência do Estatuto do Idoso e o Ministério Público cobra-se sim essa curatela para você internar o seu idoso. Nós vamos ver no artigo 35 e 50 do Estatuto do Idoso, que diz sobre a internação de idosos sem discernimento em instituições de longa permanência. Artigo 35 e 50 do Estatuto do Idoso.
O artigo 35, em seu caput, diz: todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. O inciso 3º diz: se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput desse artigo. E, de acordo com o artigo 50 do mesmo diploma legal, diz que constitui obrigações das entidades de atendimento celebrar contrato escrito de prestação de serviços com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato com respectivos preços, e, se for o caso, exigir a representatividade do idoso incapaz. Dessa forma, a regularização da representação legal é feita, então, através do processo de interdição, no qual será expedido o termo de curatela, cujo documento é a ordem legal da representatividade. Por que, então, interditar o seu idoso? Porque é um direito desse idoso e um dever seu como familiar. A importância desse entendimento a gente vai ver agora com a leitura do artigo 148 do Código Penal. Vejam só. O artigo 148 do Código Penal prevê o crime de cárcere privado, ou seja, privar alguém da sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos. No entanto, no seu parágrafo 1º, rege que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. E aí o seu inciso 2º diz: se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Vimos, portanto, a necessidade, a obrigação de interditar o seu idoso sem discernimento. Espero que tenha sido elucidativo o vídeo. Curta o nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e pode nos procurar para tirar qualquer dúvida. Visite o site www.guiadedireitos.org e conheça todos os direitos do seu idoso. O de interditá-lo é simplesmente um, mas ali existem vários. Conheça os direitos do idoso para fazer valer o direito daquele que sempre contribuiu com o seu crescimento. E chegou a hora de você ajudá-lo agora.